buscamos o Senhor, revestindo crentes, capacitando crentes para serem suas fiéis testemunhas. Nós vemos o acontecimento, o ponto principal, o marco histórico que mudou a vida dos crentes e que até hoje acompanha os crentes. Até hoje os crentes provam, até hoje os crentes vivenciam aquela beleza, presenciam, provam do poder que desceu no meio daqueles crentes. Muito bem, nós vamos encontrar em Atos capítulo 1 e versículo 8, um prenúncio, o próprio Cristo falando sobre aquele acontecimento fenomenal. O prenúncio do que iria vir sobre os crentes, sobre os seus discípulos, poder. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos encontrar o ápice, o verdadeiro acontecimento, o próprio Espírito Santo de Deus descendo sobre a igreja, descendo sobre aqueles crentes. Chama-me muita atenção que uma vez que aquele Espírito, o Espírito Santo de Deus, desce sobre aquela igreja, você vai perceber que no versículo 6, você pode acompanhar, junta-se uma multidão, e o texto bíblico diz que a multidão fica confusa por causa daquele acontecimento. A multidão fica espantada, o povo fica admirado com aquilo que aconteceu, porque assim, quando Deus resolve fazer algo no meio do seu povo, espanta os ímpios, espanta as pessoas que estão lá fora. Pois bem, quando aquela multidão se reúne, espantada e confusa, Pedro agora prega uma mensagem poderosa. E a mensagem de Pedro, ela é tão tremenda e tão cristocêntrica, que ela se sustenta e se baseia em pelo menos 4 tópicos. Acompanhe comigo, por favor. Pedro prega uma mensagem falando sobre a crucificação de Cristo, versículo 23 do capítulo 2. Pedro fala da crucificação de Jesus. O segundo ponto da mensagem de Pedro é a ressurreição, versículo 24 deste mesmo capítulo. Pedro continua pregando a mensagem e fala sobre a exaltação de Cristo. Isso está no versículo de número 33 do mesmo capítulo. E Pedro encerra a sua mensagem falando sobre o senhorio de Cristo, versículo de número 36. É isso, e isto ensina para nós algo tremendo da parte do Senhor. A mensagem de uma igreja pentecostal, ela não se baseia em uma fábula, ela não se baseia em uma teoria qualquer, não. A mensagem de uma igreja pentecostal, a nossa mensagem, ela se baseia na pessoa de Cristo Jesus. A nossa mensagem, a mensagem da igreja pentecostal, ela fala de crucificação, sim. Ela fala de ressurreição, sim. Ela fala do senhorio, sim. Mas também fala da exaltação daquele que foi pregado na cruz e mudou a nossa vida. Bendito seja Deus. E o resultado daquela mensagem é espantoso. Quase 3.000 pessoas se agregam àquele relativo número pequeno de crentes. Mas o que chama a minha atenção é a postura daqueles novos crentes. Porque aqueles novos crentes, eles não vivem uma vida de qualquer maneira. A postura daqueles novos crentes, ela evoca para nós o grande desafio de continuar vivendo o verdadeiro Pentecoste. O Pentecoste genuíno. E se nós, a igreja do Senhor da atualidade, quisermos de fato viver o Pentecoste verdadeiro, é preciso imitar algumas pegadas que os nossos irmãos primitivos deram. É preciso seguir alguns passos da igreja primitiva. E qual é, irmão Ednon, o primeiro passo? Observe comigo, versículo 42. O texto de Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina.
Eis aqui o primeiro passo, que se a igreja da atualidade quer viver o Pentecoste genuíno, tem que seguir, tem que aplicar na sua vida. É preciso perseverar na doutrina. E o que é perseverar? Se você for procurar o significado da palavra perseverar, significa permanecer firme, persistir em alguma coisa até o fim. E a palavra utilizada aqui é justamente isso, indica a postura e permanente, um movimento contínuo e incansável diante desta doutrina. E esta doutrina não foi uma doutrina inventada por aqueles crentes, não. A doutrina aqui foi a doutrina que os próprios apóstolos receberam de Cristo, ou seja, era a própria doutrina de Cristo, bendito seja Deus. Quando você olha por aí, você percebe que algumas igrejas estão deturpando a verdadeira doutrina. E alguém chega a dizer que doutrina faz é matar, doutrina é religiosidade. Mas eu quero dizer para você que você faz parte de uma igreja pentecostal. E a igreja pentecostal valoriza a doutrina. A igreja pentecostal persevera na doutrina. E doutrina é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que dá vida. É a palavra de Deus que dá ânimo. É a palavra de Deus que nos faz permanecer fiéis à sua presença e à sua pessoa. E se nós quisermos viver o Pentecoste genuíno, é preciso perseverar na doutrina. É interessante observar isto, porque você percebe que hoje em dia as pessoas estão se ocupando tanto com seus afazeres, que estão suplantando o seu tempo de devocional com Deus, e a sua palavra está sendo deixada de lado. E a pergunta que não quer calar é: como é que eu vou viver o Pentecoste genuíno sem doutrina, sem palavra, sem a palavra que me dá vida? Não tem. É por isso que eu olho para o salmista, no capítulo 1, no salmo de número 1, e logo no primeiro versículo, ele diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E se a igreja de Cristo quer viver o Pentecoste genuíno, esta palavra tem que estar no seu coração, essa palavra tem que estar na sua mente, essa palavra tem que estar na sua vida, porque é esta palavra que gera Pentecoste. Bendito seja Deus. E como nós estamos em um culto mais voltado para os jovens, o salmista também escreve para os jovens. O salmo de número 119, versículo 9, há uma interrogação: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta está lá, observando não segundo uma fábula, mas observando segundo a palavra de Deus. Ainda dá tempo, mocidade, de nós vivermos uma vida cheia da presença de Deus, mas é preciso que esta palavra, a palavra do Senhor, seja valorizada, seja prioridade, seja o centro das nossas vidas. Bendito seja Deus. Que a igreja primitiva entendia que para viver o Pentecoste genuíno é preciso ter palavra. Só que não para por aí. Se a igreja da atualidade quiser viver ou continuar vivendo o verdadeiro Pentecoste, olhe comigo o versículo 43. Está escrito: em cada alma havia temor. Para que haja um Pentecoste genuíno em nossa vida, é preciso que a nossa alma seja temente a Deus. E eu preciso explicar o significado desta palavra, porque a própria Bíblia, nós vamos encontrar a palavra temor em vários contextos, e dependendo do contexto, aquela palavra ou esta palavra, a palavra temor, significa medo, significa pavor. Por exemplo, em Josué capítulo 2, versículo 9, temor ali, ou pavor, é medo de juízo,
é medo da própria punição vinda de Deus. Mas o contexto de Atos aqui, Atos 2:43, não é um temor que revela medo. Esse temor aqui é respeito, esse temor aqui é reverência, esse temor aqui é submissão à pessoa de Deus. E aqueles crentes primitivos entendiam que para continuar vivendo o Pentecoste genuíno, é preciso que haja respeito com a pessoa de Deus, é preciso que haja submissão para com a pessoa de Deus. Mas você percebe que hoje em dia, esse conceito de temor está sendo deturpado e bagunçado, falta pessoas reverentes, falta pessoas submissas, mas nós não fazemos parte deste grupo. A nossa alma e a nossa vida é temente a Deus, nós respeitamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós servimos a Deus, nós somos submissos a Deus. E enquanto a igreja é submissa, Deus está em nosso meio, Deus opera no meio de nós, Deus opera no meio das irmãs, Deus opera no meio dos jovens, Deus opera no meio dos obreiros, Deus opera no meio da nave, porque há temor diante dele. Quem entende esta palavra e pode adorar a Deus nessa noite, aleluia. Deus sempre esteve do lado de pessoas tementes. E vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 39, por bondade, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 39, versículo 8. Você vai encontrar um jovem lá. O cenário estava todo preparado para ele pecar. Diz a Bíblia que ele era tentado pela mulher do seu senhor, e em uma linguagem mais simples, pela mulher do seu patrão. Só que quando o jovem ele tem temor diante de Deus, ele tem conduta, ele tem postura. E o texto bíblico diz no versículo 8, que quando a mulher tentou assediar José, a palavra lá na versão corrigida é que ele recusou. O que é isso? É temor diante de Deus. Ele diz: eu não posso pecar contra Ele, Ele é o Senhor da minha vida, eu respeito a Ele, eu sirvo a Ele, Ele é dono da minha vida. Por isso, jovem, o que vai te fazer dizer não para o pecado, não é as suas estratégias, é o teu temor diante de Deus. E não para de pôr exemplos por aí. Se você abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, você vai encontrar outra postura de alguém que teme a Deus. Você vai encontrar 3 jovens lá, ou 3 rapazes, talvez não tão jovens assim, talvez já homens, mas o que me chama a atenção aqui não é a idade, é a postura de quem teme a Deus. E qual é a postura, irmão Ednô? Eles são colocados diante de uma estátua, e o desafio é: ou você adora, ou é fornalha. Só que eu não vejo nenhum deles tremendo diante daquele desafio, mas eles dizem assim: fique sabendo você, acompanhe o texto, você vai ver, fique sabendo que nós temos um Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nós continuaremos servindo a Ele. O que é isso? É temor diante de Deus, e o temor me faz adorar exclusivamente a Ele. Bendito seja Deus para sempre. Quem adora somente a Ele pode levantar as suas mãos e adorar a Deus. Temor diante de Deus. Mas não para por aí. É por isso que é um desafio continuar vivendo o verdadeiro Pentecoste. É preciso perseverar na doutrina. É preciso ter temor. Mas é preciso também, acompanhe comigo, versículo 42, a parte final. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e em quê? E nas orações. Não há verdadeiro Pentecoste sem oração. Não há.
Se você pensa em viver um verdadeiro Pentecoste sem oração, me perdoe a petulância, desista. Não existe. Não tem como viver. Para desfrutar do poder do alto, do poder de cima, é preciso primeiro se curvar diante de quem tem todo o poder. Bendito seja Deus. É preciso se prostrar diante dele. Glória a Deus. E você continua observando o texto, e você vai perceber que em toda a Bíblia nós vamos encontrar referências que falam acerca de oração, oração perseverante. Por exemplo, Isaías, capítulo de número 62, versículo 6, você vai encontrar o texto falando: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda noite se não calarão. Isso significa oração perseverante. E esta é a oração que precede, ou seja, que vem antes de um grande mover de Deus, de um grande Pentecoste, do Pentecoste verdadeiro. E você percebe que quando você olha para os dias atuais, alguém já disse, um certo pastor batista, ele disse que a maior dificuldade nossa como igreja não é orar, mas é orar com perseverança. Nós temos entusiasmo para começar uma jornada de oração, mas desistimos com muita facilidade. Nós cedemos a qualquer dificuldade, nós cedemos a qualquer erro que as pessoas cometem, nós cedemos a qualquer barreira, e não é assim. Nós precisamos perseverar na oração. Um grande homem por nome Billy Graham, ele disse que se nós quisermos viver um Pentecoste ou um avivamento verdadeiro, ele disse que não é para a gente sair subindo as ruas, batendo tambores, mas é descer ao Calvário com lágrimas. Nós temos várias pessoas de oração, como por exemplo, Charles Finney. Ele diz que sem oração, sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. E às vezes a gente quer provar de poder de Deus, provar de graça de Deus, sem se curvar diante dele. Mas não tem. Mas se a igreja se prostrar, se a juventude se colocar de joelhos, se os obreiros se colocar de joelhos, se as irmãs se colocar de joelhos, se a igreja se colocar de joelhos e dizer: Deus, envia sobre nós poder, queremos graça, queremos unção, queremos algo novo, Deus derramará poder sobre nós. Porque a oração atrai a presença de Deus. Um certo pastor presbiteriano, ele disse uma certa frase que me chama a atenção. Ele disse que quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Nós crentes costumamos dizer: nós queremos ver Deus fazendo coisa nova, nós queremos ver Deus batizando, nós queremos ver Deus salvando, mas aí a gente está se esquecendo do nosso papel. Deus vai salvar, mas quando nós aprendermos a se colocar diante dele em oração, em súplica, derramando lágrimas, aí você verá o poder de Deus sobre a sua vida, sobre você. E aí você verá uma outra dimensão de vida espiritual. É preciso que a igreja aprenda que é um desafio viver o verdadeiro Pentecoste. Para viver o verdadeiro Pentecoste, eu preciso perseverar na doutrina, eu preciso temer, mas eu preciso também orar, e eu acrescento: orar muito. Uma certa feita, eu conversando com um certo pastor, ele disse: eu não gosto de orar, mas eu sinto uma necessidade. Nós oramos por necessidade. Talvez você nem gosta de orar, mas a necessidade obriga você a orar. E quando você ora, os céus se abrem sobre você, os céus se abrem sobre a igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. E entenda que para você viver o verdadeiro Pentecoste, é preciso você perseverar na doutrina. É preciso que a sua alma tenha temor.